paz. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E a maior certeza que nós temos e que nos traz alegria é que o nosso Rei irá voltar. O nosso Rei está voltando para buscar a sua igreja. Irmão, se isso não alegra o teu coração, eu não sei o que mais pode te alegrar, porque isso nos faz mais do que vencedor. Ele morreu por nós, Ele nos justificou, Ele nos santifica através do seu Espírito e nós estamos num processo em busca de que? Da vinda, na espera, na verdade, da vinda do nosso Rei. Porque essa é uma verdade absoluta, é a certeza que o Senhor dá a cada um de nós. O nosso Rei está vindo. Ele está vindo buscar a sua igreja. Aleluia, glória ao Senhor. Convido todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. A gente poderia simplesmente só ler o capítulo 8 de Romanos e ir para casa, né? Porque aqui a palavra de Deus, ela fala por si só. Tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito do amor de Deus, aquilo que Ele fez por nós, nós acabamos de ler. Irmãos, mas hoje Deus, Ele quer te lembrar e fazer você tomar posse dessa verdade, que você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Qualquer pessoa pode ser um vencedor. O seu vizinho é um vencedor. Os seus parentes são vencedores. Qualquer pessoa que consegue passar no vestibular é um vencedor. Qualquer pessoa que consegue realizar os seus sonhos, como casa, como emprego, como ter uma boa saúde, um bom plano de saúde, é um vencedor. Mas a nossa diferença, a diferença do povo de Deus, é que o povo de Deus, ele não é simplesmente um vencedor, ele é mais que vencedor. E o Senhor vai detalhar isso hoje, vai te fazer lembrar as razões pelas quais nós somos mais que vencedores. Você pode até se perguntar, como eu sou mais que vencedor, se aqueles que estão longe de Cristo estão vivendo melhores do que eu? Tem uma casa melhor, tem um carro melhor, tem uma vida boa. Como eu sou mais que vencedor, se não consigo um emprego, não consigo pagar as dívidas, estou o tempo todo enfrentando enfermidades, nunca consegui realizar um sonho sequer? É isso que o Senhor quer te fazer lembrar nesta noite, te revelar nesta noite. Então vamos fazer um breve panorama da carta de Paulo aos Romanos, ou melhor, corrigindo, Paulo, ele escreveu esta carta não para os romanos, mas para a igreja que estava em Roma, para os cristãos que estavam em Roma. E nós sabemos que Paulo, ele não fundou aquela igreja, mas ele deixou claro o seu desejo de ir, e ele foi um cooperador do evangelho ali também. No capítulo 16, Paulo vai mostrar que ele enviou alguns colaboradores, alguns amigos, para pregar o evangelho ali também, para ajudar aqueles irmãos. E eu pude prestar atenção no capítulo 16, que Paulo, por 5 vezes, ele escreve a palavra casa. E os irmãos que estão na casa de tal pessoa, e aqueles que se reúnem na casa de tal irmão. Então, meus irmãos, existem 4 traduções para a palavra casa na Bíblia. Casa pode significar o meu corpo. Por quê? Porque nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Casa pode significar também a minha família. A minha família é uma casa, é um lar. Pode significar também o reino de Deus, porque a Bíblia fala que o reino de Davi é uma casa. E também pode significar o templo. Este templo é uma casa onde nós, a igreja, nos reunimos para cultuarmos a Deus. E naquela época, nós sabemos que não existiam templos, né? Que os cristãos, eles ainda não se reuniam em templos, eles se reuniam em casa. E qual é a ideia? O que eu quero falar com isso? O que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite? A ideia é que tudo começa em casa. A igreja, ela é a extensão da minha casa.
O que eu sou em casa, eu tenho que ser na igreja. O que eu sou na igreja, eu tenho que ser em casa. E aonde quer que eu esteja. Então, você é mais do que vencedor aqui na igreja, você é mais do que vencedor na sua casa, na rua, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Tome posse disso, você é mais do que vencedor. E então, irmãos, não diga que você vai para a igreja para adorar a Deus, que você vai para a igreja para sentir a presença de Deus. Venha para a igreja adorando a Deus. Venha para a igreja sentindo a presença de Deus. Porque o culto começa em casa e aqui nós continuamos o culto a Deus, juntos em unidade como o corpo de Cristo, fortalecendo uns aos outros, aquecendo uns aos outros, ajudando os nossos irmãos que estão mais fracos, ajudando aqueles, encorajando para que continuem essa caminhada, que nós sabemos que não é fácil. E vale lembrar também que a igreja em Roma, ela estava sofrendo uma grande perseguição. Quem era o governante de Roma no tempo em que a igreja estava crescendo? Era Nero, né? E nós sabemos que Nero era aquele que mataria Paulo, que matou Pedro, que perseguiu a igreja, que queimava os cristãos, né? Que sangrava a igreja de Cristo. Mas uma coisa que nós devemos prestar atenção, que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Quanto mais os cristãos sofrem perseguições, mais a igreja cresce. Nero matava 1, o Senhor levantava 10. Nero matava 10, o Senhor levantava 100. E assim por diante, a igreja do Senhor não cessou. Isso é prova porque nós estamos aqui como igreja, continuando a levar as boas novas do Senhor. Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos os filhos de Deus. E vale lembrar também que quando Jesus chegou em Cesareia, ele olhou para os discípulos e disse: "E as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Pode se levantar quantos Neros for possível, mas ninguém conseguirá fechar a porta da igreja. Ninguém conseguirá destruir a igreja de Cristo. Nós já somos mais que vencedores. O Senhor já venceu. E juntamente com Ele nós também somos mais que vencedores. Esta carta de Romanos, ela é considerada por muitos estudiosos como um evangelho. O Evangelho segundo Paulo. Por quê? Porque é uma carta onde o tema central da mensagem desse livro de Romanos é falar que o Evangelho é o poder de Deus. Né? É o plano de Deus para a salvação, para a justificação, para a santificação de toda a humanidade. E Paulo vai falar que não só dos judeus, não só daqueles que se vangloriavam por ter a lei, mas de toda a humanidade, tanto os judeus quanto os gentios, quanto gregos, toda a humanidade. Porque ele vai falar o quê? Ele vai falar de liberdade, ele vai falar do perdão, ele vai falar da restauração, da segunda chance. É a carta que levanta, que prova que Deus faz, que Deus é, que Deus pode, que Deus governa, que Ele abre, que Ele fecha, que Ele levanta, que Ele traz. É a carta do poder, é a carta da glória de Deus, a carta que prova e aprova que nós temos um interceptor e Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então, continuando esse panorama desse livro tão maravilhoso, um livro inspirado por Deus completamente, assim como todos os outros livros, Paulo vai retratar no capítulo 1 como a sociedade pagã estava completamente corrompida. E ele mostra que o Evangelho é o poder de Deus. Ele vai relatar a ira de Deus contra o pecado. No capítulo 2, ele vai mostrar que nem os moralistas e nem os judeus, nem aqueles que se vangloriavam por ter a lei, estavam fora dessa corrupção, ou estavam santos ou estavam salvos. Na verdade, ele vai relatar que o quê? Que todos pecaram e todos estavam destituídos ou separados da glória de Deus.
Ele começa pregando as más novas, porque ele começa falando da universalidade do pecado. Todos pecaram, não havia um justo sequer. Isso que a Bíblia diz. Todos estavam separados e todos estavam caminhando para a condenação. E no capítulo 3 ele começa a falar o que das boas novas. Mas Deus ele veio com a sua graça, com o seu amor e nos justificou através da fé. Então, nós fomos justificados pela fé. E no capítulo 4, ele vai mostrar que isso não foi de agora, mas foi desde Abraão. Que Abraão creu antes que a lei fosse dada ao povo de Israel. Então, a justificação vem pela fé, vem por crer em Deus. Crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E no capítulo 5, ele vai mostrar os frutos dessa justificação. Ele vai falar que a fé produz alegria em nós. Por quê? Porque agora nós temos paz em relação ao passado. De condenados à morte, né? Porque estávamos separados de Deus, agora fomos justificados. E eu queria que os irmãos entendessem mais acerca dessa justificação. Irmãos, nós estávamos como diante de um juiz. Você tinha que cumprir a lei. Se você cumprisse quase todas, mas deixasse de cumprir uma, você anulava todas. E a lei, ela tinha que ser cumprida. A lei exigia perfeição, mas nós estávamos corrompidos, né? De nós mesmos, nós não seríamos capazes de cumprir a lei. Não porque a lei era má, não porque a lei não era santa, ou porque a lei não era espiritual, ou porque a lei era ruim. Não, porque Paulo vai falar também que a lei ela veio para revelar os nossos pecados, revelar aquilo que está dentro de nós, não para nos condenar, mas por Deus ser santo, por Deus ser justo, a lei ela deveria ser cumprida. Então o que foi que Deus fez, a autoridade máxima fez? No momento em que você estava ali, recebendo as acusações, recebendo a sua sentença, qual era a sentença? A morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus, a autoridade máxima veio, ei, pare bem aí. A lei precisa ser cumprida, pois então o meu filho vai cumprir a lei em seu lugar. Então, irmãos, Deus ele enviou um substituto para nós, porque aquele lugar, aquela morte, aquela cruz, era para toda a humanidade. Mas ele teve tanto amor, como a própria Bíblia diz, que ele nos amou de tal maneira, é imensurável, é incalculável esse amor de Deus, que ele entregou o seu filho para morrer no nosso lugar, para nos substituir. E a lei foi cumprida em Jesus, porque o próprio Jesus disse que ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. E a lei foi cumprida. Paulo ele vai fazer uma ilustração do casamento de um homem e uma mulher. Ele fala que a mulher está presa ao seu esposo até ele viver, enquanto ele estiver vida. E somente depois da morte do esposo é que a mulher estará livre para se casar novamente. Então nós estávamos presos na lei. Mas veja só, a lei não podia nos salvar. Não porque a lei não era boa, mas porque em nós havia o domínio, a lei do pecado nos dominava, né? Então, o que o Senhor fez? Enviou um substituto, a lei foi cumprida em Jesus. Jesus morreu cumprindo a lei. E nós fomos justificados. Ele nos tornou justos. E no momento da justificação, o Senhor nos envia o seu Espírito para habitar dentro de nós. Então não é que a lei foi banida, mas é que agora o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. Nos ajuda no processo de santificação. Prestem bem atenção, a justificação é um ato legal de Deus. Você não tem participação na justificação. Ele que declarou você justo, ele que enviou o Filho. Não foi você que chamou, que pediu um substituto, não. Foi a ação de Deus. Nós não temos participação. Mas na santificação, sim, você tem participação. Porque o Espírito Santo ele vem para nos ajudar a cumprir a lei. Mas
os dois trabalhando, é você e o Espírito. Aquele que você mais alimenta é o que mais cresce. E como você alimenta o Espírito? Através da vida de oração, através da leitura da palavra e através do jejum. Continuando então. Deixa eu ver onde eu parei. No capítulo 6, ele vai mostrar que quando somos justificados, entramos nesse processo de santificação. E daí então, nós não vivemos mais sob o domínio do pecado, não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas ressuscitamos para uma nova vida e agora a vida no Espírito. O capítulo 7, ele retrata do conflito que há no coração de um homem convertido, que Paulo vai dizer que em sua mente ele tinha a lei, mas em seu corpo, em seus membros, ele tinha o pecado. Ele sabia o que ele deveria fazer, ele sabia o que era certo fazer, mas o seu corpo queria ser mais forte, queria fazer aquilo que ele sabia que era errado. Mas no capítulo 8 ele vai retratar que a obra do Espírito Santo e a gloriosa segurança que nós temos em Cristo. Né? Ele vai falar que o quê? Que por mais que há essa guerra dentro de nós, o Espírito Santo ele intercede por nós. E aquilo que nós não conseguimos expressar diante do Senhor, aquilo que nós não conseguimos colocar diante do Senhor, ele, o Espírito Santo, ele coloca. Então, não é fácil. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos chegar até lá. Mas é o Espírito que intercede por nós e em nós, ao nosso Deus que está sobre nós, e ainda intercede conforme a vontade de Deus, porque Ele diz que nós não sabemos orar, né? Tem coisas que a gente não consegue expressar, tem coisas que a gente não sabe pedir, mas o Espírito conhece a vontade de Deus e sabe o que é melhor para nós. E daí, do capítulo 9 em diante, ele olha para Israel em relação ao passado. Ele mostra como Israel foi escolhido, mostra o presente de Israel e a sua corrupção. Depois vai falar da restauração do povo de Israel. E do capítulo 12 em diante, ele entra com a parte prática da carta, tratando de relacionamentos com Deus, com você mesmo, com os seus irmãos, com os seus inimigos, com as autoridades constituídas, com os irmãos na fé que pensam diferente de vocês. É por isso que eu digo que esta é uma carta completa e que vale a pena a leitura. Irmãos, vamos agora olhar novamente para o versículo 1 do capítulo 8, onde ele diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 2: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou do pecado que leva à morte. Prestem atenção, no versículo 1 ele fala que não há mais condenação. E no versículo 2 ele fala que agora não há mais escravidão. Nós éramos condenados e éramos escravos do pecado. Depois da justificação, não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo. O Senhor já fez, o Senhor já pagou os nossos pecados. Já foi feita a obra de Deus. Então, no momento em que você aceita Jesus, você crê, você reconhece a sua situação de pecador, de separado de Deus e aceita a viver essa nova vida, não tem mais condenação para você. Você não é mais escravo do pecado. Agora o Espírito Santo de Deus habita em você e te forma e te faz mais do que vencedor. Nós fomos libertos da lei do pecado por meio de Cristo. E o pecado não nos domina mais. Não tem mais poder para nos condenar. Então, Paulo nos diz que não há mais condenação. Mas, nós podemos voltar à pergunta do início, né? E pensar, se eu sou mais que vencedor, por que eu estou passando por tanto sofrimento? Romanos 12... eu esqueci o versículo, mas lá em Romanos 12 vai falar que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E você pode se perguntar, aí a gente entra num conflito, né?
como que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, e eu estou passando por todo esse sofrimento. Como que tudo isso está acontecendo comigo se eu estou no centro, exatamente no centro da vontade de Deus? Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Lembre-se, depois da justificação, vem o processo da santificação, onde é você e o Espírito de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, nós precisamos ser santos, estarmos santos, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Ele já perdoou os nossos pecados, já, mas isso não quer dizer que nós não vamos mais cometer pecados. Há uma grande diferença neste termo. Por quê? Porque antes, outrora, quando ainda não tínhamos aceitado ou crido no Senhor Jesus, nós estávamos na condição de réu diante de um juiz. E pecou, você vai lá e recebe a sua sentença. Qual era a sentença? A morte. Mas hoje, depois que você já é justificado, está no processo de santificação, a sua situação é de filho diante de um pai. E um pai, quando um filho erra, ele não vai abandonar o seu filho e não, agora tu não é mais meu filho, tu errou, então vai-te embora daqui. Não, o pai que ama o filho, como a própria palavra diz, que o pai disciplina o filho a quem ama. A diferença hoje é que você não vai mais ser praticante do pecado, porque você não é mais escravo do pecado. Você vai pecar acidentalmente. Por quê? Porque nesse processo de santificação, às vezes você desanima quando está passando por um momento de dor, de sofrimento, de tribulações, e às vezes acidentalmente você acaba caindo. Mas o que Deus diz, o cair é do homem, mas o levantar é dele. Ele nos levanta. E o que você tem que fazer? Reconhecer que errou, se colocar diante de Deus, confessar o seu pecado, e Ele vai te perdoar. Ele pode te corrigir, sim, porque Ele é o pai que ama o filho, que corrige o filho a quem ama. Mas não vai mais te condenar. Não há mais condenação. Hoje nós somos filhos de Deus. Ele nos adotou como filhos. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente não entende, que a dor faz parte do propósito. Na verdade, Deus ele nunca dará uma dor sem propósito. Eu ouvi um sábio dizer que Deus ele não desperdiça sofrimento na vida de um filho. Você pode estar se perguntando, por que tanto sofrimento? Por que tantas lágrimas, tanta tristeza? Mas entenda, nesta noite, a partir de agora, entenda que a dor, para nós, é ruim, mas para Deus é uma ferramenta de trabalho. Por quê? Porque é através da dor que Deus molda os seus filhos. É através da dor que Deus faz com que nós nos tornemos à semelhança do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer também que Jesus, ele sendo um homem perfeito, ele venceu pelas coisas que sofreu. E nós sabemos que Jesus, ele sofreu muito, quando ele veio a este mundo nos salvar, morreu no nosso lugar. Ninguém na face da terra sofreu mais do que Jesus. Mas ele venceu, e foi glorificado, está sentado à direita de Deus, Pai. Então, todo sofrimento que o Senhor permite nós passarmos é para nos moldar conforme a semelhança do seu Filho, conforme a semelhança de Jesus. Irmãos, algo muito interessante é que quando Jesus desceu dos céus, quando ele veio para a terra, ele veio como filho único de Deus. Mas aí ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele subiu como filho primogênito, como o primeiro de muitos. Nós somos filhos de Deus, e Deus está nos moldando conforme a imagem do Senhor Jesus. E muitas vezes é através desse sofrimento. Então Deus usa esse sofrimento, as dores, para nos lapidar. Deus usa o sofrimento para nos preparar, para nos fazer amadurecer. Só que a gente não entende que ninguém amadurece sorrindo. Eu posso dizer para vocês que hoje eu subi mais um degrau,
na minha vida espiritual, depois de todo o sofrimento que eu e a minha família passamos com a minha mãe, uma situação muito difícil, e naquela hora eu não estava entendendo o porquê daquela dor, o porquê daquele sofrimento, e eu ficava perguntando: Senhor, por quê? Por quê? Até um dia o meu pastor, ele disse: você não deve perguntar por quê, mas para quê. Então daí eu comecei a entender que há um propósito na dor dos filhos de Deus. Deus, ele não desperdiça a dor, assim, ele não é um Deus mau que vai deixar os seus filhos sofrerem neste mundo assim, sem motivo algum. Não, tudo é com propósito. E hoje eu entendo o propósito de Deus, porque além do milagre da vida da minha mãe, que superou todo o sofrimento, o meu pai também se reconciliou. O maior milagre foi a salvação da vida do meu pai. E toda a família, o meu irmão, a nossa casa, alcançou um outro nível. Um nível maior de intimidade com Deus através da dor. Ontem o nosso pastor falou aqui na igreja que depois de todo esse sofrimento, hoje ele é um homem maior. Ele amadureceu mais, ele cresceu mais. E esse é o processo em que todos os filhos de Deus vão passar. O próprio Jesus disse que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas ele disse para nós termos ânimo. E a palavra de Deus está nos dizendo: ei, tenha ânimo, Deus está no controle, você é mais do que vencedor, você não vai ser mais do que vencedor, você já é mais do que vencedor. Tome posse dessa verdade, é uma verdade absoluta, você não vai ser mais do que vencedor. E a maturidade, ela é gerada no ventre da dor, mas fique tranquilo, porque Deus está no controle. A dor, ela não mata quando Deus está presente. Eu ouvi uma expressão que diz que nós passamos um tempo na bigorna de Deus. E aí eu fui pesquisar o que é bigorna, né? E eu vi que bigorna é uma ferramenta para atarracar, para polir as ferraduras das cavalgadas, e serve para apoiar metais a serem malhados e moldados a quente ou frio. Então Deus, ele nos coloca nessa bigorna para nos moldar, para nos tornar imagem e semelhança de Cristo. Outra coisa que eu ouvi foi acerca dos ourives. Vocês sabem quando o ourive sabe quando o ouro está pronto para ser tirado do fogo? Quando ele vê o seu rosto refletir no metal. Então, Deus, ele te permite passar por esse sofrimento, ele está te moldando e ele vai permitir a dor até ele ver em você a imagem de Jesus Cristo refletindo na sua vida. Então, toda a dor é para um propósito. E Deus, ele quer ver a beleza de Jesus refletindo em nós. Então, meus irmãos, está doendo? Lembre-se, Deus está trabalhando. Está doendo? Lembre-se, você é mais do que vencedor. Então, irmãos, em vez de ficar perguntando tantos porquês, por que tanta dor, por que tanto sofrimento, lembre-se dos porquês do salmista, que ele fala o quê? Por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, eu digo, o Espírito Santo falou para mim e nesta noite quer falar para vocês, por que vocês estão abatidos? Né? Olhem para Deus, olhem para a palavra de Deus, olhem para aquilo que Jesus fez por vocês. Lembrem-se que vocês são mais do que vencedores e que não há nenhum sofrimento, não há nada que vai te tirar das mãos de Deus, que vai te separar desse amor de Deus. Ele te ama de forma incondicional e Ele está presente em todos os momentos da tua vida, seja de dor, seja de alegria. Ele está lá, Ele tem o controle. Vamos olhar agora para o verso 31 novamente, e nós vamos perceber que Paulo, ele começa o verso 31 falando o pronome quem. Esse pronome quem, ele é dito 4 vezes nesse texto, do 31 em diante. No versículo 31 ele vai dizer: quem será contra vocês? No versículo 33 ele vai usar outro quem. Quem acusará?
No versículo 34, quem vai condenar? No 35, quem nos separará? Esse quem no grego ele significa opositores. Então, irmãos, quem vai poder ir contra nós se Deus é por nós, se o nosso defensor é Deus? Então esse é um dos motivos pelo qual você é mais do que vencedor, porque Deus está à frente para te defender. Quem vai te acusar? É o verso 33. Quem atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está no lugar de honra à direita de Deus intercedendo por nós. Então, Ele revelou o seu amor por nós. Nós somos mais do que vencedores porque além do nosso Deus nos defender, Ele mostrou e provou o seu amor por nós enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar e Ele pagou a nossa dívida. Você não deve mais nada. A única coisa que você tem que fazer agora é continuar o processo de santificação. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo, né? Deus ele é tão maravilhoso que Ele viu que de nós mesmos nós não seríamos capazes de cumprir a sua lei, de alcançarmos a salvação. Ele nos alcançou. E pela fé nós fomos justificados. Mas como que o Espírito Santo nos ajuda? Voltando ao verso 26, o verso vai dizer que o Espírito Santo, ele nos assiste, ou ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, lembre-se de uma coisa, nós não somos vencedores porque nós somos fortes. Pelo contrário, Salmo 103,14 vai nos dizer que nós somos fracos e que a nossa estrutura é pó. Nós somos mais que vencedores, nós somos fortes porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é Ele que intercede por nós, é Ele que coloca diante de Deus aquilo que nós não conseguimos expressar. E como que Ele faz isso? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, porque Ele conhece o nosso coração. O Espírito Santo nos ajuda em todos os momentos de nossas vidas. Nós somos fracos, Ele nos fortalece, nós não sabemos orar, Ele nos ensina a orar, e quando não sabemos expressar, Ele se expressa em nosso lugar. Ele está todo o tempo nos fortalecendo, nos mostrando, nos consolando, e isso é algo extraordinário de Deus. Você é casa, você é templo, você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que? A terceira pessoa da Trindade. É Deus Espírito, então o próprio Deus habita dentro de você. E é por isso que você é mais do que vencedor. E ninguém pode te tomar disso, ninguém pode te tirar dessa condição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais que vencedores, o mundo está cheio de vencedor, mas só pode ser mais que vencedor quem vence vencedor. Então, acabe com essa história de que você não aguenta mais, de que você é um derrotado, de que não tem mais jeito. Você não é igual, você não é comparado, você não é semelhante, você é diferente, você é mais que vencedor. Se a gente for olhar agora a lista das oposições, daquilo que poderia nos separar de Deus, nós vamos ver quando ele fala, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Nada disso pode nos separar do amor de Deus. A segunda lista, a morte, os anjos, os demônios, poderes, altura, profundidade, coisas do presente ou as que ainda virão? Também não, nada. Então, irmãos, presta atenção. Além de lutarmos com coisas visíveis, porque a primeira lista, nós vemos que ali
tem coisas visíveis, né? Nós lutamos contra a calamidade, contra as perseguições. O povo a igreja, na época que estava lá em Roma, na época de Paulo, estavam passando por perseguições físicas, perseguições visíveis. Por quê? Porque o povo estava em busca deles, iam com espadas para matar os cristãos. Mas o que Deus está dizendo? Que até as coisas físicas nós somos mais que vencedores. Mas somente o povo de Deus vence as coisas invisíveis. Quais são as coisas invisíveis? Os anjos, os demônios, a morte, a altura, a profundidade. Por isso nós somos mais do que vencedores. Porque é fácil um soldado romano vencer alguém na espada. Porque ele vai guerrear, ele vai atingir, ele está ali. Mas somente o povo de Deus vence os inimigos invisíveis. Somente o povo de Deus vence as potestades, os principados. A região do mal mesmo, que nós sabemos, a legião do mal, porque nós somos perseguidos ainda, né? Nós não vemos, o nosso inimigo é invisível, mas Deus diz que nós somos mais que vencedores, e é justamente por isso, além de vencermos as coisas visíveis, nós vencemos as invisíveis, e só os filhos de Deus, só aqueles que estão em Cristo Jesus, podem vencer todas as coisas. E para finalizarmos, sabe o que o povo de Deus, os mais que vencedores, aguardam? A glória futura, a redenção de nosso corpo. Porque Paulo ele mostra a glorificação, a palavra de Deus mostra a glorificação como algo que já aconteceu. Por quê? Porque nós é que vivemos num tempo. Deus ele é eterno. Então na eternidade nós já somos glorificados. É algo que nós só estamos esperando para acontecer. E durante essa espera é que nós temos que viver o processo da santificação, alimentando o Espírito através da oração, da leitura, do jejum. Então essa passagem pela terra, ela está chegando ao fim. Glória a Deus. O nosso Rei está voltando para nos buscar, para buscar a sua igreja. Nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao do nosso Salvador. E lá nós sabemos que não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais perca, não haverá mais morte. Lá nós viveremos felizes para sempre. É lá que a história não chega ao fim para a gente. É lá que nós vamos viver a eternidade com Deus. E nós sabemos que a própria Bíblia diz que ninguém consegue imaginar, mente alguma consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos, para aqueles que continuarem, que perseverarem até o fim. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vocês podem adorar esse Deus, louvar esse Deus com alegria, com convicção de que você é mais do que vencedor, que a dor, que o sofrimento, que nada neste mundo pode separar, que por mais que esteja difícil, por mais que doa, mas o Senhor está conosco, o Senhor está trabalhando. Nós já somos mais que vencedores, nós já fomos glorificados na eternidade e só estamos esperando a volta do nosso Rei. Amém? Glória a Deus.